Olá, meu nome é Istvan Wessel, Ivonaldo, meu braço direito e esquerdo nos churrascos. Nós vamos fazer hoje uma carne que, olha, não faz muito tempo era chamada de carne de segunda. Olha só, que é a fraldinha. A fraldinha é uma carne deliciosa, hoje está nos melhores churrascos e nas melhores churrascarias do Brasil. É uma carne que meio chatinha para fazer, tem que aprender a fazer direito. A fraldinha antes do ponto parece mais cru que carne crua. A fraldinha depois do ponto fica seca. Então acertar o ponto da fraldinha requer um pouquinho de experiência. Você com duas erradas, na terceira você acerta, não tem problema nenhum. Uma outra coisa fundamental e que deixa a fraldinha também ser uma carne danada para a gente cometer erros. Como eu sempre digo, a gente sempre corta a carne na transversal das fibras. Bom, na fraldinha é muito fácil ver a fibra. A fibra é grande, aberta e as fibras todas estão nesse sentido. E esse justamente é o grande complicador. E quando você pega uma peça de carne comprida, qual é a primeira reação? É cortar nesse sentido. Só que quando você corta nesse sentido, você está cortando a favor da fibra. Você vai comer uma carne dura. Fala, puxa, mas a fraldinha não é também aquilo tudo, é uma carne dura. Não, é uma carne muito macia. Tanto é que nos rodízios é o campeão de audiência. Por que no rodízio eles sempre cortam a fraldinha certa? Porque no rodízio a carne está pendurada no espeto nesse sentido. E quando eles cortam a fraldinha, eles estão sempre cortando o quê? Transversalmente as fibras que estão aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos assar a peça inteira e na hora de cortar, nós temos que tomar muito cuidado para cortar nesse sentido. Agora chegamos na hora de temperar. A fraldinha eu vou temperar com a mistura de sal grosso, indispensável, com tomilho fresco. Tomilho é um tempero, uma erva, um tempero maravilhoso. A gente mistura no sal na proporção de 10% a 20%, porque como é tempero fresco, ele não é tão forte, ele é muito aromático, mas não é tão forte, então a gente vai dar uma aromatizada, vai deixar essa fraldinha, que já é uma carne maravilhosa, vai deixar ainda melhor. O perfume do sal realmente maravilhoso. Fraldinha também é uma carne que tem parte fina, parte mais grossa, então atenção com o sal, não pode exagerar no sal. A gente vai salgar de um lado e do outro e vamos levar essa peça para a churrasqueira. Churrasqueira para fraldinha, como eu disse agora há pouco, fraldinha é uma carne chatinha. Ela tem que ser assada num calor bem intenso. Para quê? Tostou logo, a gente vai controlando, nem para ficar mal passada e de jeito nenhum passar do ponto. Porque se estiver mal passado, dá para colocar de volta, dá para melhorar um pouco. Mas se ele tiver passado do ponto, adeus, não volta mais. E agora nós vamos levar a fraldinha para a churrasqueira. Olha só que peça maravilhosa de carne. Vamos colocar numa parte quente da churrasqueira. E ele vai começar a assar e vai começar a encolher. Tempo de preparo de uma fraldinha dessas? 20, 22 minutos no máximo. Assim mesmo, as pontinhas vão ficar um pouquinho mais mal passadas, não tem como evitar. Mas toda a parte do meio vai ficar suculenta e muito saborosa. Vou colocar um pouco de azeite na carne. No caso da fraldinha, com a carne completamente sem gordura, vale a pena. A gente põe um pouquinho mais de suculência na carne e também ajuda a não grudar quando a gente for virar a carne para o outro lado. Nós vamos dar uma olhadinha, ver se a carne já foi selada. Selar a carne é importante em qualquer churrasco, em qualquer carne. Selar significa tostar a carne de um lado, depois nós vamos tostar do outro. Para quê? Para a gente ter certeza de que grande parte da suculência ficou dentro da carne. Vamos dar uma olhadinha? Tá na hora de virar. Vocês separaram, né? No começo do churrasco, no começo do preparo da fraldinha,
ela estava ocupando exatamente a grelha inteira. Ela vinha de uma ponta da grelha até a outra. Agora que a carne está ainda mal passada, ele já encolheu aqui talvez uns 20%, ainda no tamanho e obviamente ganhou na espessura. Nós vamos assar um pouquinho mais para chegar no ponto desejado. E tem um detalhe importante, depois que você tira da churrasqueira e você coloca na tábua, acredite se quiser, ele continua assando, porque o calor da superfície da carne continua andando lá para frente. Então tem que tomar muito cuidado. 2, 3 minutinhos e a carne está pronta. E quando nós estamos conversando aqui, a carne está assando, está passando. Então cada toquezinho que eu dou na carne, eu sinto que ele está um pouquinho mais firme. Então está ficando bom. Agora eu vou virar novamente para o outro lado. Olha o tamanho que ele ficou, perdeu quase 1/3 do tamanho. Agora ganhou 3 vezes em suculência, porque ele encolheu, engrossou e ficou muito mais suculento. Pelo menos a parte menos espessa da fraldinha já está boa. Essa parte está um pouquinho mais crua, então o que eu vou fazer? Eu vou cortar no meio, deixar essa parte mais grossa assar um pouquinho mais e a parte mais fina vamos servir já para dar uma olhadinha e ver como é que ele está por dentro. Instintivamente a gente cortaria a carne nesse sentido, que é o errado, porque na fraldinha você enxerga muito bem as fibras até a hora de cortar. Não é para cortar como a gente pensaria em cortar, é cortar ele de comprido. Eu vou dividir a peça no meio, vou cortar essa parte, que é a parte mais fina, e deixar a parte mais grossa assar na churrasqueira mais 5 minutinhos. Dá para ver bem que a parte mais fina está mais passada e a parte mais grossa está mais ao ponto. E esse é o normal da fraldinha, sem problema nenhum, porque é uma carne de fibra muito aberta. Então dá para a gente perceber que super macia. Eu acho que quem recebeu uma porção de fraldinha dessa no restaurante não pode se queixar, né?